www.radiovox.org. Olá, amigo ouvinte da Rádio Vox, meu nome é Aramis de Barros e este é o segundo programa da série A Revolução Gaysista, hoje abordando o tema o confronto com a fé cristã. Antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte: há um volume muito grande de informação relativa a esse aspecto da abordagem sobre o movimento gaysista. Por isso, eu precisei selecionar aquilo que eu considero mais importante e mais objetivo para a sequência do nosso estudo. Assim, eu decidi fazer essa abordagem sobre o confronto do gaysismo com a fé cristã em 2 programas, para a gente poder examinar com mais profundidade alguns aspectos que são de extrema relevância para você que deseja entender os meandros desse movimento revolucionário e globalista. Nessa primeira parte do programa sobre o confronto com a fé cristã, eu vou me deter principalmente em alguns aspectos teológicos e eclesiológicos que estão sendo, desde há muito tempo, atacados ou mesmo subvertidos por esse homossexualismo político que a gente costuma chamar de gaysismo. No próximo programa, então, eu vou compartilhar com você alguns cases que deixam bem claro que já há uma atmosfera de perseguição anticristã sendo alimentada no Ocidente. E essa perseguição tem se verificado frequentemente através dos ataques do movimento LGBT contra o cristianismo conservador. O movimento gaysista, na verdade, tem funcionado como uma espécie de cunha que está sendo martelada para dentro da cultura ocidental a fim de rachá-la completamente. E não é exagero afirmar que, diante desse quadro, o último bastião de resistência contra essa onda de insanidade travestida de direitos humanos é o cristianismo conservador em suas várias expressões denominacionais. Por isso, a importância da gente examinar cuidadosamente o embate que esse movimento tem travado com as igrejas. Repare você que eu não intitulei esse segundo programa sobre o gaysismo de o confronto com a religião ou com as religiões, mas de o confronto com a fé cristã. E isso foi de propósito. A razão é a seguinte: veja, o movimento gaysista não tem problema algum com as religiões em geral. Aliás, ele nem se ocupa muito com o que a maioria delas prega ou faz. Agora, o gaysismo tem todo o problema com o cristianismo em particular, qualquer que seja a expressão do cristianismo, seja católico, ortodoxo, evangélico tradicional, pentecostal, neopentecostal, qualquer coisa que seja. Você pode pensar, a princípio, que esse conflito se deve ao fato do cristianismo sustentar, como a gente bem sabe, uma moral sexual razoavelmente rigorosa. De fato, a fé cristã tem muito a dizer sobre sexualidade e dentro do tema da sexualidade, especificamente, a Bíblia, tanto o Novo como o Velho Testamento, traz vários conceitos e preceitos. Agora veja, conceitos e preceitos, não preconceitos. Conceitos e preceitos nos quais a conduta homossexual é invariavelmente condenada como pecado. Quanto a isso, qualquer pessoa que conhece minimamente o teor da mensagem bíblica não tem a menor dúvida. Na verdade, lançar dúvidas sobre essa afirmação é justamente um dos trabalhos que o ativismo LGBT vem realizando na área da teologia, como uma forma de infiltrar ideologicamente o cristianismo para destruí-lo por dentro. Eu vou tratar desse assunto em particular mais adiante desse problema. Agora, repare que as outras religiões, em geral, também condenam explicitamente a prática homossexual. Porém, o movimento gaysista não se importa com elas. Veja, por exemplo, o caso do islamismo.
No Islã, a prática homossexual é categorizada como al-fahsha, ou seja, uma obscenidade, um ato obsceno que é terminantemente condenado pelo Islã, segundo a lei Sharia. Pois bem, você não ouve, por exemplo, líderes gaysistas promoverem passeatas e manifestações públicas para protestar contra o mundo islâmico e contra a postura de vários países muçulmanos fundamentalistas, cujas leis punem com pena capital a prática homossexual. Hoje, por exemplo, são 10 os países islâmicos que executam pessoas por conduta homossexual. Esse é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, é o caso do Irã, do Sudão, do Iêmen, da Mauritânia, é o caso da Somália, dos Emirados Árabes Unidos, é o caso do Iraque, do Catar e também de alguns estados da Nigéria, onde o Islã se tornou a religião predominante. Essa postura hostil do Islã para com os homossexuais não acontece apenas nos regimes teocráticos. Nós tivemos, por exemplo, o caso recente de um líder muçulmano sueco chamado Abu Raab, que recebeu o equivalente a quase $50 mil do governo sueco para criar um site que promovesse campanhas contra a tal islamofobia na Suécia. Quando entrou no ar, entre outras coisas, esse site promoveu em plena Suécia laica e liberal uma mensagem contra o homossexualismo, lembrando seus leitores muçulmanos que essa prática deve ser punida com a pena de morte. Agora, voltando ao nosso caso aqui no Brasil, veja que não apenas os líderes gaysistas não se importam com esse tipo de ação promovida pelo mundo islâmico, mas eles ainda, por mais esquizofrênico que isso possa soar, promovem sutilmente a expansão do Islã no Ocidente, ao mesmo tempo em que alimentam uma postura hostil contra a fé cristã. E um bom exemplo disso vem do famoso deputado gaysista Jean Willis, que foi um dos promotores do projeto de lei 1780 de 2001, que visa implantar uma matéria sobre a tradição islâmica nas nossas escolas de ensino básico, como se as nossas crianças não tivessem nada de mais importante para aprender na escola. Naturalmente que revolucionários gaysistas como o senhor Jean Willis não promovem esse tipo de projeto de lei à toa ou porque eles morrem de amor pelo Islã. Claro que não. E nem porque eles estejam preocupados com a diversidade ou com a tolerância religiosa, como você geralmente ouve nesses discursinhos politicamente corretos. Eles fazem isso porque o objetivo subjacente desse tipo de ação é usar todo tipo de ferramenta política e cultural possível para destruir os valores fundamentais da nossa sociedade. Por isso, essa hostilidade constante e incansável do gaysismo contra os cristãos e contra todas as expressões de cristianismo, sobretudo as igrejas ou paróquias de linha conservadora, que eles costumam taxar de fundamentalistas, homofóbicas e intolerantes. Bom, dentro do tema de hoje, há uma pergunta que eu considero apropriada para o começo dessa reflexão. E a pergunta é a seguinte: existe algum diálogo possível entre igreja e gaysismo? Repare que a pergunta não é se pode haver um diálogo entre a igreja e o homossexual comum. É óbvio que existe e tem sempre de existir um canal aberto de diálogo entre a igreja e o homossexual que busca sinceramente um relacionamento com Deus e o perdão dos seus pecados, ou que busca no Senhor Jesus um sentido para a sua vida. Isso é ponto pacífico. A resposta da igreja para esse indivíduo, ou seja, para esse homossexual comum,
é exatamente a mesma que ela deve dar para todas as demais pessoas. Ou seja, é o chamado ao arrependimento dos pecados e a entrega da vida ao Senhor Jesus, conforme a gente vê descrito nas Escrituras, em passagens como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 23, o livro dos Atos, no capítulo 17, versículo 30, e a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Portanto, a mensagem da igreja para o homossexual comum deve ser exatamente a mesma que é dada para todo e qualquer outro pecador. Agora, por outro lado, conhecendo a virulência anticristã do movimento gaysista, eu não tenho a menor dúvida em afirmar para você que não há nenhum diálogo possível ou biblicamente respaldável entre igreja e movimento gaysista. E a razão é simples. O objetivo subjacente do homossexualismo político, em última instância, é extirpar, é destruir a fé cristã, seja por alguma forma de repressão aberta, seja pela técnica sutil, mas extremamente danosa da infiltração ideológica e da corrupção teológica e eclesiástica. Uma das mais famosas advogadas e ativistas LGBT do Canadá, onde aliás a agenda gaysista está muito avançada, uma ativista chamada Barbara Findlay, ela disse alguns anos atrás uma frase que resume bem a postura desse movimento, não apenas em relação ao cristianismo em si, mas em relação à própria essência da liberdade de religião. Veja só o que ela disse. Abre aspas. A batalha legal em favor dos direitos homossexuais um dia será um confronto entre liberdade de religião e orientação sexual. Fecha aspas. Como você viu, a senhora Barbara Findlay, como uma militante gaysista experiente, sabe muito bem que é impossível harmonizar a liberdade de religião, que aliás é uma invenção do Ocidente judaico-cristão, com as reivindicações de movimentos revolucionários culturais como o gaysismo. Agora, apesar das muitas evidências que o homossexualismo político, ou de que o homossexualismo político é essencialmente totalitário e anticristão, muita gente envolvida com a igreja, tanto católica como evangélica, ainda acredita que é possível uma relação, digamos, pacífica, harmoniosa entre o cristianismo e o movimento LGBT. Para que a gente possa analisar esse problema que atinge o mundo cristão, é importante que a gente entenda como as igrejas, em geral, são classificadas em relação à sua postura para com o movimento gaysista. Essa categorização que eu vou comentar a seguir vale para todas as expressões de cristianismo, mas ela é mais claramente perceptível dentro do universo das denominações, ou seja, do cristianismo de matriz evangélica ou protestante. E ela pode ser aplicada tanto para igrejas propriamente ditas, como também para organizações missionárias e para eclesiásticas. Então, a gente costuma dividir as igrejas em relação à sua postura para com o gaysismo em 4 categorias básicas. A primeira delas engloba as igrejas chamadas conservadoras. A segunda, as moderadas. A terceira, as liberais. E a quarta, as igrejas chamadas inclusivas. Bom, vamos ver como a gente pode identificar cada uma delas. As igrejas ou organizações missionárias, que a gente chama de conservadoras, são aquelas cujos líderes e membros, em geral, têm, eu diria, uma certa dose de discernimento político e ideológico, a ponto de defenderem a importância da pressão política e das discussões públicas nas questões que envolvem a militância gaysista.
Nesse tipo de igreja ou de organização missionária, costuma-se criticar abertamente, por exemplo, as mudanças legais que têm culminado nos chamados direitos LGBT. Esse tipo de igreja faz isso com o objetivo de chamar a atenção da sociedade em geral, e não apenas do público cristão, para o fato de que esses tais direitos vão, em última instância, resultar em ameaças diretas para a liberdade de expressão e para a liberdade de religião, como já tem acontecido em vários países que adotaram a agenda gaysista. E também eles chamam a atenção para o fato de que todos esses direitos vão resultar na destruição da própria família tradicional através, por exemplo, dessa confusão de gênero que o movimento gaysista tem disseminado. Bom, então essa é a postura das igrejas ditas conservadoras. Já as igrejas que a gente chama de moderadas são aquelas cuja teologia também é conservadora e cujo ensino também define a prática homossexual como pecado. Entretanto, seja por desconhecimento daquilo que está por trás do movimento gaysista, ou seja, por receio de um enfrentamento com a militância, esses líderes evitam tratar do tema diretamente. Muitos desses pastores, ou mesmo padres, que a gente classifica como moderados, acreditam que apenas a pregação de uma mensagem focada no amor cristão e na transformação da vida pelo Evangelho é suficiente para refrear o avanço dessa onda revolucionária. A maior parte das igrejas evangélicas brasileiras se enquadra exatamente nessa categoria. E eu posso afirmar para você, meu caro ouvinte, por experiência, que boa parte dos pastores não se opõe mais abertamente ao gaysismo, nem tanto porque eles desconheçam totalmente as raízes políticas do movimento, mas porque simplesmente muitos deles têm receio das consequências desse enfrentamento. Infelizmente, isso é o que eu tenho visto acontecer entre muitos líderes evangélicos Brasil afora. A categoria terceira, com a qual a gente classifica as igrejas na sua postura para com o gaysismo, é as chamadas igrejas liberais. Nessa categoria se enquadram principalmente algumas denominações protestantes históricas, que já foram conservadoras no passado, mas que agora, infelizmente, sucumbiram ao liberalismo teológico e a alguma forma de relativismo moral. A liderança dessas igrejas geralmente tem formação política, mas infelizmente, na maior parte das vezes, é uma formação de espectro progressista ou mesmo revolucionário. Esses pastores liberais defendem os chamados direitos LGBT a partir do famoso e tão propalado discurso do Estado laico, que nada mais é que um termo politicamente correto que tem sido usado para tentar sufocar a voz cristã conservadora no seio da sociedade. Além disso, para esses pastores, a prática homossexual é totalmente irrelevante em termos de salvação e é teologicamente neutra, como eles costumam dizer. Por isso, nesse tipo de igreja você vai encontrar não apenas pares de homossexuais praticantes, que são membros da congregação, mas também pastores e outros líderes que são abertamente homossexuais. Nessa categoria de igreja, a gente poderia incluir as chamadas igrejas emergentes, ou pós-modernas, como elas são chamadas por alguns. As igrejas emergentes são uma variante sutil do liberalismo e do relativismo moral, onde, por exemplo, a palavra de Deus não é mais interpretada por aquilo que ela verdadeiramente diz, mas por aquilo que o leitor sente que ela diz. Nessas igrejas também, eventualmente, até mesmo a divindade de Cristo
e o nascimento virginal são questionados. Um exemplo que ilustra bem a relação do gaysismo com esse universo de igrejas liberais é o caso ocorrido com a Igreja Episcopal Americana, uma denominação muito tradicional dentro do evangelicalismo americano e que congrega hoje cerca de 2.300.000 membros. Essa igreja, que é extremamente liberal na teologia, vem ordenando pastores abertamente homossexuais desde 1977. Veja que em 1994, um grupo de bispos episcopais assinou uma declaração na qual se afirmava que homossexualidade e heterossexualidade eram em si mesmas questões moralmente neutras, ou seja, não tinham nenhuma relevância para a salvação humana. O passo seguinte foi declarar apoio ao próprio homossexualismo, como aliás fez a atual bispa, presidente da Igreja Episcopal Americana, a senhora Katharine Jefferts. Há pouco tempo atrás, essa senhora disse o seguinte, abre aspas, creio que Deus nos criou com diferentes dons. Algumas pessoas vêm a esse mundo com a afeição voltada para pessoas do mesmo sexo, enquanto outras para pessoas do sexo oposto. Fecha aspas. Como você viu nessa declaração, na opinião da líder máxima da Igreja Episcopal Americana, o homossexualismo é um dom de Deus e por isso não pode ser considerado um pecado. Veja só. Bom, a quarta e última categoria de igreja dentro dessa nossa análise é aquela que a gente chama de igreja inclusiva. As denominações inclusivas são, eu diria, relativamente novas no Brasil. Elas têm pouco mais de 10 anos de existência. O ponto principal das igrejas inclusivas é que elas pregam que o cristianismo, em geral, necessita de uma nova reforma. E que essa nova reforma, segundo eles, tem de enfatizar um novo paradigma moral, no qual o estilo de vida homossexual deve ser plenamente aceito, não apenas social e culturalmente, mas também teologicamente. As comunidades inclusivas são aquelas em que a conduta ou a prática homossexual não é simplesmente tolerada, mas ela é virtualmente celebrada e difundida como uma cultura, uma conquista moral e religiosa. Outro detalhe importante é que nessas igrejas chamadas inclusivas, prega-se que o homossexualismo é fruto de algum tipo de determinismo biológico. Isto é, a pessoa nasce homossexual. Por isso a ideia de que essa prática jamais poderia ser apontada como pecado. Os templos das denominações inclusivas geralmente ostentam o popular símbolo do arco-íris. Uma coisa que, aliás, preciso dizer, é tida como afrontosa por muitos cristãos, porque esse símbolo, que é de grande importância bíblica, aponta para o famoso episódio do juízo divino que ocorreu com o dilúvio, quando Deus destruiu toda uma geração justamente por sua imoralidade e violência. Você pode conferir essa história no livro do Gênesis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Bom, nem é preciso dizer que esses líderes, os líderes dessas igrejas inclusivas, são eles mesmos gays e militantes, geralmente militantes gaysistas, que vivem vida marital com outra pessoa do mesmo sexo. Um exemplo disso é o casal de lésbicas que pastoreia uma igreja chamada Comunidade Cidade de Refúgio, uma denominação inclusiva, fundada em 2011 por uma conhecida cantora gospel chamada Lana Holder, que, veja só, deixou o marido, que também era pastor, para se casar com uma outra ex-mulher de pastor. A história dessas igrejas inclusivas é tão antiga quanto a própria história contemporânea do movimento gaysista. Veja,
Oficialmente, a primeira igreja inclusiva remonta ao ano de 1968. Note só, 1968 significa apenas um ano antes dos distúrbios do Stonewall Inn, que marcaram o início da moderna militância gaysista e ao qual eu me referi no programa anterior. Bom, nessa ocasião, em 1968, um pastor pentecostal que tinha uma vida muito tumultuada, chamado Troy Perry, fundou num subúrbio de Los Angeles uma denominação chamada Metropolitan Community Church, que existe no Brasil com o nome de Igreja da Comunidade Metropolitana. Com essa denominação, que se organiza sob forma de governo episcopal, começou mundialmente o movimento das chamadas igrejas inclusivas. 3 anos depois da inauguração, em 1971, a Metropolitan Community Church já possuía uma imensa sede própria e um hall de mais de 1.000 membros. E o mais curioso é que 20 anos antes do movimento gaysista sequer pensar em reivindicar o tal casamento igualitário, como a gente vê hoje, lá pelos idos de 1970, esse pastor Troy Perry já realizava casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro das suas congregações. Hoje, a Metropolitan Community Church, ou Igreja da Comunidade Metropolitana, possui mais de 300 igrejas em 53 países. No Brasil, ela chegou em 2004 e já levantou 17 congregações espalhadas por 14 cidades. E veja que ela é apenas uma das várias denominações inclusivas que estão trabalhando ativamente no Brasil hoje. Bom, feita essa classificação inicial das igrejas em relação ao movimento gaysista, eu quero deixar aqui uma opinião pessoal minha, diante do que eu tenho visto e estudado em relação ao confronto desse movimento com o cristianismo. Pelo andar da carruagem e com o aprofundamento que esse movimento tem levantado contra as igrejas e as organizações cristãs em geral, a tendência é que, em breve, essas 4 categorias de igrejas se reduzam para apenas 2, ou seja, é bem provável que a gente tenha apenas igrejas com posições polarizadas sobre essa questão. Igrejas que lutem para manter o seu perfil de conservadoras numa ponta, e na outra ponta, igrejas que vão acabar se definindo como inclusivas. E eu digo isso porque a pressão política, jurídica e cultural tem sido tanta que os cristãos moderados e liberais, que seriam as posições intermediárias, vão acabar sendo forçados, provavelmente por uma razão legal, a tomar uma posição mais clara e definida sobre a questão gaysista, seja a favor ou seja contra. Tudo indica que vai chegar ou que vai ficar cada vez mais difícil sustentar uma posição de neutralidade moral diante dessa avalanche ideológica do movimento gaysista. Ou as igrejas se assumem como opositoras claras desse movimento e pagam o preço por isso, ou elas vão acabar sendo arrastadas para dentro da militância, mesmo que não concordem política ou teologicamente com aquilo que o movimento gaysista prega. Tudo indica que a futura imposição da realização do casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro das igrejas vai ser o marco fundamental para essa tomada de posição. Veja que essa situação perturbadora já é uma realidade em alguns países onde o gaysismo está mais adiantado. É o caso, por exemplo, da Dinamarca. Na Dinamarca, onde a Igreja Luterana é a denominação oficial de Estado desde 1849, os pastores, que são funcionários públicos, estão obrigados por lei desde 2012 a celebrar a cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro das suas paróquias, e mesmo contra a sua consciência. A situação que a Igreja Luterana da Dinamarca está enfrentando é um bom exemplo disso que eu estou dizendo, porque mostra como uma denominação tipicamente liberal na teologia
não conseguiu resistir às pressões desse movimento anticristão e acabou cedendo e colocando, mesmo sem querer, toda a sua estrutura eclesiástica a favor da expansão do gaysismo dentro da cultura da nação. Isso que está acontecendo com a Igreja da Dinamarca, em breve deve se espalhar pelos demais países da União Europeia e não deve demorar muito para chegar nas Américas. Bom, é muito importante a gente lembrar também que o movimento gaysista, ao longo desses mais de 40 anos de militância, na sua versão mais contemporânea, desenvolveu um tipo de estratégia difusa para neutralizar e posteriormente aniquilar a resistência do conservadorismo cristão no Ocidente. Essa estratégia envolve basicamente 4 tipos de ação que eu gostaria de detalhar a seguir para você. Então veja só. A primeira delas é o que a gente chama de revisionismo hermenêutico e teologia queer. A segunda é a técnica, já bem conhecida, do dividir para conquistar. A terceira é a inculpação do cristianismo e o monopólio da virtude pelo gaysismo. E a quarta, a infiltração e a sabotagem eclesiástica. O primeiro item dessa estratégia, o revisionismo hermenêutico, é uma técnica que corresponde a um tipo sutil de contaminação ideológica dentro da teologia cristã. Ou seja, é uma técnica que visa minar, através de uma interpretação bíblica ideologizada, as posições morais da igreja em relação à sexualidade. O que o revisionismo hermenêutico tem feito foi, de certa forma, previsto pelo ativista gay Steve Warren, que foi membro e porta-voz daquele grupo gaysista ACT UP, sobre o qual eu falei no programa passado. Esse tal Steve Warren escreveu um artigo intitulado, abre aspas, Aviso aos Homofóbicos, fecha aspas, que foi publicado em 1987 no periódico gaysista americano The Advocate. Nesse artigo, Steve Warren profetiza o seguinte, vejam só, abre aspas, vamos forçar vocês, cristãos, a se retratarem de tudo o que vocês têm crido e dito acerca da sexualidade. Finalmente, queremos apagar muitas citações das suas escrituras e reescrever outras, eliminando o tratamento preferencial dado ao casamento tradicional, usando palavras que permitirão que as citações sejam interpretadas de acordo com os interesses homossexuais. Fecha aspas. A gente pode dizer, em poucas palavras, que o revisionismo hermenêutico, como foi aqui previsto pelo ativista Stephen Warren, é uma tentativa de confrontar a cosmovisão cristã através de uma reinterpretação das Escrituras. Reinterpretação que visa a aprovação final da conduta homossexual pela Bíblia. Só a título de ilustração, eu vou citar aqui para você alguns excertos do teólogo Victor Paul Furnish, que é um típico revisionista hermenêutico. Há um livro que ele escreveu chamado The Moral Teachings of Paul, Os Ensinos Morais de Paulo, onde o senhor Victor Paul Furnish afirma o seguinte, abre aspas, os textos bíblicos não condenam a homossexualidade, pois eles foram entendidos erroneamente sob a ótica heterossexista, patriarcal e opressiva que nega aos gays os seus direitos. Fecha aspas. Em outra passagem, esse teólogo diz o seguinte, abre aspas, a orientação homossexual tem sido reconhecida crescentemente em nossa época como um dom da sexualidade humana. Negar a toda uma classe de seres humanos o direito de seguir o tipo de sexualidade que corresponde à sua natureza é uma perversão do Evangelho. Fecha aspas. E por fim, o senhor Paul Furnish afirma o seguinte, abre aspas,
termos como homossexual, heterossexualidade, bissexual, bissexualidade, pressupõem um entendimento da sexualidade humana que só se tornou possível com o advento da psicologia e da análise sociológica moderna. Os escritores antigos estavam agindo sem a menor ideia do que aprendemos a chamar de orientação sexual. Fecha aspas. Então, como você vê, na opinião desse teólogo revisionista, assim como dos demais, os autores do texto sagrado eram, do ponto de vista dessa visão teológica, indivíduos ignorantes que simplesmente escreveram um punhado de bobagens sobre sexualidade humana porque eles não dispunham das ferramentas científicas adequadas para falar do assunto. Ferramentas que seriam, no caso, a psicologia e a sociologia, tal como dispõem hoje em dia os felizardos teólogos revisionistas. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia não condena explicitamente a prática homossexual? Então, na visão desses autores revisionistas, os textos e as histórias bíblicas foram mal interpretadas. Como toda interpretação parte de pressupostos, os teólogos revisionistas partem de uma noção de que essas passagens foram ensinadas sob uma ótica opressiva contra os homossexuais, que eles dizem que é fruto dessa sociedade patriarcal judaico-cristã. Veja alguns exemplos de como algumas passagens bíblicas emblemáticas são interpretadas sobre a ótica do revisionismo. Vamos começar pelo Velho Testamento. O primeiro exemplo é o famoso episódio do juízo e da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, chamadas de cidades da Campina do Jordão. Um episódio que você encontra descrito no livro do Gênesis, do capítulo 18, versículo 17, até o capítulo 19, versículo 29. Então, segundo o revisionismo hermenêutico, a destruição dessas cidades é ensinada como sendo resultado não da ira divina sobre a devassidão e a sodomia generalizada daqueles moradores, mas de uma tentativa de estupro coletivo, ou ainda, segundo outros revisionistas, da falta de hospitalidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Um outro exemplo de revisionismo de uma narrativa do Velho Testamento são as passagens de Levítico capítulo 18, versículo 22 e Levítico capítulo 20, versículo 13. Essas citações mostram a chamada lei de santidade que Deus ordenou para o povo de Israel, onde o homossexualismo é classificado como abominação ou coisa abominável. No revisionismo, esse texto passa a ser explicado da seguinte forma: o que Deus estava repreendendo ali não seria o homossexualismo em si, mas o homossexualismo ritualístico, idolátrico, que era praticado pelos antigos povos pagãos de Canaã. Agora vamos ver o Novo Testamento. Nós temos o texto clássico, que é a passagem escrita pelo apóstolo Paulo contra o homossexualismo e que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 32, e que é de certa forma reforçada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, e na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, também versículos de 9 a 10. Aqui, da mesma forma, segundo o revisionismo, o texto não se referiria ao homossexualismo per se, mas especificamente a uma suposta prostituição homossexual masculina, podendo também se referir à pederastia ou à promiscuidade entre homossexuais. Ou seja, na interpretação dos teólogos revisionistas, se os homossexuais vivessem uma vida marital estável e fiel com um parceiro do mesmo sexo, não haveria nada de pecaminoso nessa prática. É assim que eles veem e é assim que eles interpretam essas passagens. Esse revisionismo hermenêutico alimentou o desenvolvimento da chamada teologia queer ou teologia gay, que já começa a se difundir em alguns seminários, inclusive no Brasil.
Essa corrente teológica gaysista herdou do revisionismo hermenêutico toda aquela ladainha revolucionária básica. Só que aqui a velha luta de classe marxista foi travestida por uma espécie variante de luta de gênero, onde o ser oprimido é o homossexual e o opressor é a sociedade patriarcal, no caso a sociedade cristã e heterossexista. Veja, por exemplo, o que diz um dos expoentes da teologia queer no Brasil, o senhor André Sidney Muskoff, que é doutor em teologia pela Faculdade Luterana de São Leopoldo, uma referência em liberalismo teológico no Brasil. Na sua obra A Teologia que Sai do Armário, um depoimento teológico, o senhor André Muskoff diz o seguinte, abre aspas, ao resgatar a corporeidade encarnacional de Jesus pela experiência de homens gays, a teologia gay propõe uma cristologia que revela Jesus como aquele que se coloca ao lado dos excluídos e oprimidos sexualmente, em presença corporal, pois a sua atuação está em correlação direta com a luta de gays e lésbicas por justiça e liberdade. A consciência da corporeidade de homens gays revela o pecado presente na ideologia patriarcal, heterossexista e excludente, uma vez que questiona esses sistemas e propõe novas formas de relacionamento baseadas na autoentrega, na mutualidade e no cuidado para com o outro, visando uma vivência corporal saudável, fundada na liberdade, na inclusão e na justiça, pretendidas por Jesus Cristo para todas as pessoas. Fecha aspas. Bom, meu amigo, se você não entendeu patavina dessa passagem, não se preocupe, eu também não entendi, eu não consegui entender quase nada desse texto. Eu não tenho a menor ideia do que o senhor Muskoff quer dizer, por exemplo, com, abre aspas, consciência da corporeidade de homens gays, fecha aspas, e menos ainda o que esse negócio tem a ver com a obra redentora de Cristo no Calvário. Mas vamos para o segundo ponto. Uma outra ação implementada pelo gaysismo no conflito com a igreja e contra o conservadorismo cristão é a velha tática revolucionária, velha e conhecida tática revolucionária do dividir para conquistar. Ou seja, o movimento gaysista investe num apoio midiático às igrejas ou instituições cristãs liberais que se posicionam favoravelmente ao movimento, ao mesmo tempo em que ele denuncia com alarde as igrejas conservadoras como organizações cheias de preconceitos, antiquadas, estagnadas e que respiram ódio contra os homossexuais. Fazendo isso, o movimento fomenta a oposição das igrejas liberais contra as conservadoras e vice-versa, aprofundando a divisão no meio cristão e também enfraquecendo ainda mais a resistência da igreja contra esse movimento. Dentro ainda dessa tática, o gaysismo procura promover na mídia as declarações de pastores ou líderes supostamente conservadores, sempre que essa fala for nitidamente favorável ao gaysismo. Um caso desse que eu considero emblemático ocorreu poucos anos atrás, nos Estados Unidos, com um escritor e jornalista cristão muito famoso entre os evangélicos, tanto lá como aqui no Brasil, e que é tido por muitos como um autor conservador. E eu estou falando aqui de um cara chamado Philip Yancey. Então veja só os comentários que Philip Yancey trouxe ao público sobre as chamadas igrejas inclusivas e que foram muito divulgados, foram muito propalados pelo próprio movimento gaysista. Vejam só, abre aspas. Já estive em igrejas gays e lésbicas, cujo fervor e compromisso deixariam a maioria das igrejas evangélicas mortas de vergonha. Fecha aspas. Mais adiante, o Philip Yancey vai dizer o seguinte, abre aspas. Tenho frequentado igrejas gays e lésbicas
E fico triste que a maioria das igrejas evangélicas não tenha espaço para os homossexuais. Encontrei cristãos maravilhosos e comprometidos nas igrejas da comunidade metropolitana. Eu queria que as outras igrejas se beneficiassem da fé desses cristãos gays. Fecha aspas. E finalmente, esse autor supostamente conservador vai acrescentar o seguinte, abre aspas, obviamente, se uma igreja está dizendo que você precisa abandonar a sua orientação sexual, esta igreja precisa receber instrução, fecha aspas. O senhor Philip Jansen é muito amigo de um militante gay extremista chamado Mel White. Mel White é um pastor que abandonou a esposa e filhos em 1994 para se juntar a um outro homem. Esse cidadão, esse Mel White, fundou uma organização gaysista radical chamada Soul Force, ou Força da Alma. Essa organização é especializada em promover tumultos e manifestações gaysistas no meio de congressos evangélicos, no meio de seminários e em outras concentrações cristãs. Eu vou voltar a mencionar o pastor Mel White um pouquinho mais para frente, quando a gente comentar sobre a tática de infiltração e sabotagem eclesiástica. Bom, indo adiante, o terceiro item dessa agenda gaysista de neutralização da igreja é o que a gente pode chamar de inculpação do cristianismo e monopólio da virtude que os militantes gays arvoram para si e que, mais uma vez, eles foram buscar na esquerda revolucionária. Esse monopólio da virtude por parte do movimento gaysista consiste primeiramente em um processo que eu diria incansável de inculpação da fé cristã, ou seja, de fazer do cristianismo o maior responsável e culpado por tudo que há de ruim no mundo ocidental. Por exemplo, racismo, genocídios, escravidão, pobreza, injustiça social, desigualdade social, opressão contra a mulher, intolerância e claro, perseguição aos gays. Isso sem se esquecer da destruição do meio ambiente, entre outras coisas. Ao mesmo tempo em que o movimento culpa a fé cristã por todas essas mazelas, ele se apresenta a si mesmo como um legítimo representante de uma humanidade mais justa, uma humanidade mais tolerante, mais humana e mais igualitária. Por isso, o gaysismo se vale constantemente do famoso e já insuportável vocabulário do politicamente correto que você ouve aí todo dia na mídia. Bom, por último, dentro dessa estratégia de neutralização da igreja, nós temos a infiltração e a sabotagem eclesiástica. Essa ação tem sido foco de estudo de alguns pesquisadores mais sérios sobre o movimento gaysista, como é o caso do pastor e teólogo americano Scott Douglas Lively, autor de uma extensa obra que, aliás, você pode baixar gratuitamente na internet, chamada Redeeming the Rainbow, traduzindo, Redimindo o Arco-Íris. Essa obra, que é gratuita, o autor fez questão de disponibilizá-la gratuitamente, eu diria, uma das pesquisas mais completas e disponíveis até hoje sobre o homossexualismo político. Eu recomendo que você baixe e estude esse trabalho do pastor Douglas Lively. Bom, o que esses estudiosos, como o pastor Lively, têm feito, eles têm descoberto, em relação a essa técnica de infiltração eclesiástica, uma coisa interessante. Eles têm descoberto que certos grupos militantes gaysistas, como é o caso do Soul Force, do pastor Mel White, que eu citei há pouco, eles têm desenvolvido técnicas de treinamento de militantes para se membrarem nas igrejas evangélicas mais conservadoras, e uma vez membrados, eles começam, dentro dessas congregações,
um longo e sutil processo de disseminação da teologia queer e de posições politicamente corretas, naturalmente favoráveis ao gaysismo. E eles fazem isso de modo a produzir, ou começar a produzir, uma divisão dentro da igreja, ou até mesmo, quem sabe, influenciá-la para o lado ou para as intenções do movimento gaysista. Enfim, toda essa tremenda luta que a gente vê ser travada no meio cristão hoje em dia, em relação ao avanço do homossexualismo político, nos faz lembrar a afirmação quase profética feita pelo ativista gay que usava o pseudônimo de Michael Swift, quando ele escreveu o famoso Manifesto Homossexual, que foi publicado no jornal Gay Community News em fevereiro de 1987. Veja só o que ele escreve naquela época, há 30 anos atrás. Ele diz o seguinte, abre aspas, todas as leis que proíbem a atividade homossexual serão revogadas. No lugar delas, legislações serão aprovadas e darão lugar ao amor entre homens. Fecha aspas. E aí ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Fecha aspas. Bom, nós já estamos caminhando para o fechamento dessa reflexão, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar um breve exemplo que, na minha opinião, reflete bem o tipo de luta que os cristãos conservadores devem esperar e para a qual eles precisam se preparar diante desse avanço descomunal do movimento revolucionário no mundo ocidental. Os gaysistas, assim como os demais revolucionários culturais, são extremamente pacientes e perspicazes na condução dessa luta e na obtenção dos seus objetivos. Eles não desistem dos seus objetivos, mesmo que isso possa levar anos para se realizar e mesmo que eles precisem mudar várias vezes de estratégia. Eu quero concluir contando para vocês um exemplo didático ocorrido nos Estados Unidos no início dos anos 80. A Igreja da Comunidade Metropolitana, a Metropolitan Community Church, que eu citei anteriormente, é um ótimo exemplo de como o gaysismo é extremamente hábil em se infiltrar nas igrejas e nas organizações cristãs. Essa denominação começou quase despercebida em 1968. Bom, pouco mais de 10 anos depois da fundação, em setembro de 1981, a liderança dessa igreja, já munida de várias construções teológicas, solicitou membresia numa organização ecumênica de origem protestante muito influente, chamada National Council of Churches, o NCC, que traduzindo seria o Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos. Esse Conselho de Igrejas reunia algumas das maiores e mais tradicionais denominações americanas, incluindo a Igreja Ortodoxa. Naquela época, a reação imediata da liderança do Conselho Nacional de Igrejas diante desse pedido feito por essa igreja inclusiva foi de puro desdém. Ninguém levou a sério o pedido. E o porta-voz do Conselho usou a mídia para classificar a solicitação como uma, abre aspas, tolice impertinente, fecha aspas. Bom, os pastores americanos da época, assim como a maior parte dos pastores brasileiros de hoje, não tinham a ideia do tamanho do desafio que eles estavam enfrentando. E eles achavam que podiam encarar essa luta com desdém e sem procurar se informar melhor sobre as origens do movimento e as suas reivindicações revolucionárias. Bom, para resumir, a liderança dessa igreja gaysista não desistiu. E a igreja da comunidade metropolitana, essa igreja inclusiva, foi aos poucos estabelecendo isoladamente uma aproximação com algumas denominações que já faziam parte do conselho, até o ponto
de ganhar a confiança de cada uma delas. E apelando para um termo de cunho, eu diria, afetivo, esses pastores gaysistas chamaram esse approach com as igrejas mais conservadoras, de um processo de cura relacional. Vejam só, processo de cura relacional. Então, com essa aproximação meticulosa e debaixo desse mote, os pastores gaysistas conseguiram a seguir sentar à mesa com os demais líderes do conselho. E aí, em 1983, ou seja, 2 anos depois da primeira tentativa de aproximação, uma pastora lésbica da Igreja da Comunidade Metropolitana foi autorizada a conduzir um culto ecumênico do Conselho Nacional de Igrejas. Pouco tempo depois, essa mesma líder lésbica foi aceita para presidir um dos maiores capítulos dessa organização, que representa, grosso modo, nos dias de hoje, cerca de 45 milhões de crentes americanos. Por fim, a Igreja da Comunidade Metropolitana conseguiu, pela insistência, pela astúcia e pela sutileza estratégica, dobrar toda a resistência da organização e acabou sendo recebida como membro do conselho, o que naturalmente abriu as portas para a futura aceitação de outras denominações gaysistas. Hoje, para que você tenha uma ideia, o NCC já está totalmente tomado pela esquerda americana e, além disso, fez da agenda gaysista e do reconhecimento das igrejas inclusivas uma das suas principais causas de luta. Para que você tenha uma ideia da situação em que o Conselho se encontra hoje, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs dos Estados Unidos, o atual presidente, o senhor Jim Winkler, escreveu um artigo pouco tempo atrás, acusando a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, a United Methodist Church dos Estados Unidos, de ser uma instituição homofóbica e perseguidora de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e de todos os que os apoiam. E por que essa raiva? Por que essa fúria? Porque a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, a duras penas e com muita luta interna, tem conseguido manter a rejeição à ordenação de pastores homossexuais e também a rejeição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bom, então, meu amigo, você que é cristão, católico, protestante, ouça bem, não dá mais para enfrentar a luta contra essa revolução cultural de uma forma ingênua. Mais do que lidar com simples militantes, a gente está enfrentando aqui verdadeiras forças das trevas. Nós estamos enfrentando uma engenharia do mal que se traveste de bem e que é incansável no trabalho de minar as resistências. É hora da gente colocar essa questão na pauta das nossas orações a Deus. É hora da gente buscar discernimento e conhecimento sobre o que está de fato acontecendo ao nosso redor. E, sobretudo, eu diria, nunca negociar valores bíblicos fundamentais. Nunca mercadejar com a verdade. Não importa o preço que isso vai nos custar. Se você é cristão, você já deve ter percebido que os sinais dos tempos apontam para uma situação bastante preocupante para a igreja num futuro próximo. O movimento gaysista é apenas uma das muitas faces dessa nova sociedade anticristã, neopagã, coletivista, dessa sociedade globalista que está se formando à nossa frente. A gente pode ver os sinais dela, embora a gente não saiba precisar exatamente como ela vai ser ou o que vai acontecer à igreja. Aos poucos, o mundo ocidental em que a gente vive vai se transformando num mundo pós-cristão e, mais ainda, anticristão. Essa tendência tem se acelerado muito, muito mesmo, nos últimos 5, 10 anos. E é justamente desses sinais perturbadores de uma provável perseguição anticristã no Ocidente que eu vou tratar no próximo programa sobre o confronto do movimento gaysista com a fé cristã. Então, desde já, eu quero convidar você para estar conosco
nessa sequência da nossa reflexão. Eu deixo aqui o meu forte abraço a você que tem nos prestigiado com a sua audiência, desejando que Deus o abençoe ricamente e saudando você até o próximo encontro. Um abraço. www.radiovox.org